Minha gente querida, boa noite, bem-vindos a todos, muita paz, muita alegria. E vamos começar as nossas leituras de hoje pelo livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz. Nós lemos quase todos os passos, agora vem um comentário sobre a quarta renúncia, que é o abandono de todos os sentimentos negativos. Permita que eu mencione apenas uma técnica. Você raramente se preocupa com o momento atual, não é verdade? Pois esta é que seria a preocupação correta. No entanto, você se preocupa até a agonia com o passado, que há muito desejaria esquecer, ou com o futuro que ainda não veio. Não só você, mas todos nós tendemos a apenas roçar o momento presente. Ora, desde que este é o único momento que podemos viver, se você não o vive, nunca poderá dizer que realmente vive. Ao contrário, se você se concentra no presente, não acalentará a inquietação. Para mim, cada momento é uma nova oportunidade de ser útil. E é verdade, porque quando a gente vive com o pensamento no futuro, vive na ansiedade, na expectativa. Quando a gente vive com o pensamento no passado, muitas vezes vive de tristeza, de amargura, de decepções, de mágoas, que não vão nos levar a lugar nenhum. E o que a gente tem que viver é o presente, com todos os seus problemas, seus percalços, suas alegrias, e esperar que a gente, vivendo o presente, a gente está construindo o futuro e está reformando o passado também. Então é isso, vamos viver o presente. E vivendo o presente, a gente vai para o Livro dos Espíritos, em que a gente começa o novo item, Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. E a pergunta é: os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois eles nos aconselham. E aí Kardec faz uma segunda pergunta complementar. Essa influência eles exercem de outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Quer dizer, eles têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. E ainda temos mais uma nota de Kardec. Imaginamos erradamente que só cabe aos espíritos manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres, e os imaginamos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que nos parece oculta a intervenção que tem nas coisas deste mundo, e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim, é que provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que se supõem encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, disso resulta o que tenham em vista. Eles operam de tal maneira que o homem, acreditando que obedecem a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Exatamente, porque os espíritos nos dão intuições, sugestões,
aquela ideia que vem na nossa cabeça que a gente não sabe bem de onde veio. Vou mudar o meu caminho hoje, vou fazer determinada coisa diferente. E é uma sugestão do espírito para provocar algum acontecimento, ou até aquele esquecimento que a gente teve que não pegou alguma coisa e acabou atrasando e impede a gente de cair até de entrar num avião que vai cair, né? Muita gente vê isso. Então, os espíritos interferem de uma forma muito subliminar, muito tranquila. Eles não vão fazer nenhum milagre, não vão fazer nenhum estardalhaço do que é preciso ser feito. E as coisas vão acontecendo como naturalmente devem acontecer. Então, é isso, né? Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente lê no fim de semana. E aqui a gente entra num novo capítulo. Pedi e obtereis. E começa com o item qualidades da prece. Se refere às passagens de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26, e Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. O de Mateus diz assim: quando orar, não se assemelhem aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-lhes, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserem orar, entrem para seu quarto e, com a porta fechada, orem a seu pai em segredo. E seu pai vê o que se passa em segredo, lhe dará a recompensa. Não cuidem de pedir muito em suas preces, como fazem os pagãos, que imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não se tornem semelhantes a eles, porque seu Pai sabe do que é que vocês têm necessidade antes que peçam. A passagem de Marcos. Quando se apresentarem para orar, se tiverem qualquer coisa contra alguém, perdoem-lhe, a fim de que seu Pai, que está nos céus, também perdoe seus pecados. Se não perdoarem, seu Pai que está nos céus também não perdoará seus pecados. E a de Lucas. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, conservando-se em pé, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, rendo-lhes graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não. Pois aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. E agora, comentário. Jesus definiu claramente as qualidades da prece.
Ele diz: quando orarem, não se ponham em evidência, antes orem em segredo. Não se importem em orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que serão escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orarem, se tiverem qualquer coisa contra alguém, perdoem-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orem, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinem os seus defeitos, não as suas qualidades, e quando se comparar aos outros, procure o que há de mal em você. Muito boas diretrizes para a gente, né? Ter sempre essas verdades, essas regrinhas em mente, para a gente estar sempre com o coração puro, ter humildade e saber pedir também é uma arte, né? É verdade. Vamos analisar bem como é que a gente está se dirigindo a Deus. Então é isso. Vamos terminar as nossas leituras com uma trovinha de Casimiro Cunha, do livro Mãos Marcadas. Exerces muitos encargos sem apoio de ninguém. Não te queixes, nem reclames. Espera fazendo o bem.